Boa tarde, estamos em Pau dos Ferros, aqui na biblioteca do casal Gilton e Lúcia. Hoje são 9 de setembro de 2018, estamos com um músico e professor de música da UFPB, professor Ravi, e nós vamos fazer uma entrevista agora a pedido da professora Lúcia Sampaio, presidente da Sociedade Filarmônica Paulo-Ferrense, fazer uma entrevista com o Ravi sobre um pouco da vida, sua vida acadêmica, mas também sua vida como músico, sua vida pessoal, um pouco da história e como isso interrelaciona, como a vida pessoal vai influenciar a musical acadêmica ou vice-versa, como isso fala um pouco. É um trabalho que ela tem feito para um banco de memórias da Sociedade Filarmônica, e aí é importante a gente ouvir um pouco de tudo, Ravi, sobretudo porque muitos jovens que desejam ser músicos, muitas pessoas que irão se inspirar em você, gostarão de ouvi-lo, de vê-lo falando sobre como você se tornou o músico, o professor. Então, boa tarde. Boa tarde. Para conversar nossa conversa, a gente sempre vai para o início, para o roteiro aí da história não mudar muito. Seu nome, onde você nasceu, um pouco de sua história do ser humano, do Ravi. Obrigado aí pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, ter participado um pouco, conhecido um pouco melhor do projeto, né, da orquestra e ter de alguma forma colaborado. Meu nome é Ravi Shankar, em homenagem ao citarista que foi guru dos Beatles, né? E meu pai, como hippie, ele adorava muito a música adorava não, porque ele está vivo, então ele adora a música do Ravi Shankar, e na época ele quis fazer uma homenagem ao Ravi Shankar, e é engraçado porque ele é uma das únicas pessoas que me chama de Ravi Shankar, ele não me chama só de Ravi, é Ravi Shankar. Então ele tem um orgulho muito grande por esse nome, eu realmente também gostei, e por ironia do destino, talvez, acabei me tornando músico, né? Na família não tem nenhum músico, assim, anteriormente, né? Meu avô tocava um pouco de 8 baixos e aquela coisa toda, mas não se dedicou muito, assim, né? Não tinha muito esse contato, somente com a música, vamos chamar assim, de concerto, né? Meu irmão hoje toca trompa também, mas fora nós dois não tem ninguém. Nasci em Cabo Frio, no Rio, onde meu pai até hoje é hippie lá, então onde ele levou minha mãe. Então todo mundo fala que eu sou um dos... Todo mundo fala assim, nossa, nasci em Cabo Frio, não conheço ninguém que nasceu em Cabo Frio, porque o pessoal vai lá só de veraneio, né? E então nasci em Cabo Frio e logo me mudei, já fui morar em Rondônia quando era pequeno, depois São Paulo. Aí de São Paulo a gente foi pro Goiás, do Goiás me formei lá na UNB, comecei na escola de música, né, onde eu conheci o som do oboé pela primeira vez. Aí depois voltei para São Paulo, de São Paulo fui para Alemanha, da Alemanha para BH, e agora estou há 2 anos em João Pessoa dando aula lá. Quando você viaja do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, para o norte, para Rondônia. Para Rondônia, você já nesse momento você já estava com a sensibilidade aguçada para a música ou não? Onde ela começa a se desenvolver? Eu era muito pequenininho, assim, porque quando na verdade eu me separei, assim, da minha mãe, porque meu pai era hippie, então já, sei lá, meu irmão é mais novo que 1 ano e 4 meses, então já tinha acabado de nascer, as condições eram bem precárias. Quando minha avó encontrou onde minha mãe estava, com meu pai vendendo artesanato aí pelo mundo, era a esteira que ele colocava os produtos durante o dia, era o lugar onde dormia à noite. Então para uma criança, né, era difícil. Então aí... E você acompanhava seus pais, né? Até 1 ano e 7 meses. Aí com 1 ano e 7 meses, minha mãe teve um desentendimento lá com meu pai, e aí falou assim, não, ó, leva o Ravi, fica com ele, depois quando tiver as coisas melhores porque ela já estava com meu irmão, então não dá para ela ficar com 2, né? Aí nesse período assim que eu fui para São Paulo, em Rondônia era muito moleque, assim, né? Era só mato lá e a gente... Himalaia.
peguei muita malária. Porra. Me diga uma coisa, deixa eu já volto para Rondônia. Quando você vivia com seu pai e sua mãe, você tem nenhuma lembrança dessa época? Nenhuma. Assim, só quando As aquela coisa memórias de, só são as narradas. e construção de foto, assim, né? Aquela coisa sim. de você lembrar alguma coisa, talvez por foto, uma coisa que, não sei, mas eu lembro de repente, não sei, de acordar e minha mãe não tá lá, sabe, assim, ou de eu tá indo, eu não sei direito, mas aquele momento, assim, da separação, isso é uma coisa que até um certo tempo eu lembrava, assim, tinha um negócio, hoje em dia eu nem não penso muito sobre isso, né, mas é um negócio que ficava, é uma lembrança que tinha, assim, né. Aí também, como eu tive pouco contato com meu pai, então tinha via mais por foto, assim, ele parecia o Moraes Moreira. Do lado Barbudo e tudo. E o cabelão, assim, Sim. quando ele tinha um bigodão, assim, também. Então, também tinha isso no Um imaginário. vídeo padrão. Tinha isso no imaginário, assim, também, né? Depois que eu conheci, aí vi que estava bem diferente já, né? Que os anos tinham passado. Então, mas era mais ou menos isso. Eles eram daqueles hips de comunidades alternativas lá em Cabo Frio ou viajavam? Não, minha mãe conheceu ele em Brasília. Minha mãe trabalhava numa loja de sapato. E aí, de vez em quando, ela ia na torre de TV lá. E sempre, até hoje acho que tem uma feirinha hippie lá. Só que na época era realmente, a galera chegava e fazia exposição, né? Não era organizado como é hoje. Então ele apareceu lá e minha mãe simplesmente deixou um bilhete pra minha avó: tô indo ser feliz. E picou a mula, não deu notícia e foi-se embora com ele. Tipo assim, se apaixonou e foi embora. Então, foi esse esquema, assim, né? De eles se conhecerem em Brasília e depois eram só os dois, assim. Aí quando chegaram em Cabo Frio, pelo que eu me lembro, tinha os amigos lá da Feira Hippie de Cabo Frio, onde meu pai trabalha até hoje. E os amigos basicamente continuam os mesmos, assim, que é o Gaúcho, que é um amigão dele de longa data. Então todo mundo envelheceu ali junto, mas não era muito, pelo menos depois desse período, assim, não era muito de ficar itinerante depois disso, não. Eu acho que depois que ele casou com a minha mãe, ele deu uma quietadinha, assim, ficou um pouco mais... Mas continuavam com a vida com artesanato, com essa coisa do hippie. E quando sua mãe, assim, quem o leva para Rondônia? Então, aí fui ficar com a minha avó lá em São Paulo, e aí nesse meio tempo aí alguma coisa de trabalho do meu avô, que ele recebeu proposta lá em Rondônia, aí para mexer com café, que um irmão dele tinha uma fazenda lá e foi para lá. Aí foi todo mundo, minha mãe também foi nessa época, com meu irmão. Aí foi todo mundo pra lá e a gente ficou, acho que, sei lá, 2 anos, eu não lembro direito também. Era bem pequenininho, assim. A gente ficou lá em Rondônia e minha mãe tava também nessa época, tava lá, meus tios, ficou um bocado de gente lá, pegando malária. Aí voltaram quando? Você lembra o ano? Putz, pra São Paulo, eu não sei, devia ser 88, 89, mais ou menos, porque eu devia ter uns 5 anos, eu acho. Então já tem umas lembranças bem melhores. Mas assim, também mais de foto. De lembrar de ficar andando de cueca lá, molecada, e muito mato. A televisão era aquela televisão que era preto e branco, mas tinha uma tela verde que você colocava na frente. Pra ficar colorido. Pra poder ficar colorido. É um negócio que eu achei surreal, assim, né? Da gente imaginar isso. Uma coisa que também lembro como é que era a latrina lá de onde fazia as necessidades, porque era realmente aquele buraco no chão, assim, no chão não, né, mas era uma casinha de madeira e tinha aquele buraco lá para você fazer as necessidades. Era bem interessante isso, mas era também mais de foto, assim, mais de foto. Você volta para São Paulo, vive quanto tempo em São Paulo para poder ir para Brasília? São Paulo a gente ficou até eu tinha... Aí seus pais se reencontram de novo? Não. Depois do meu irmão, eles já se separaram. Depois que minha mãe engravidou do meu irmão, aí ela já separou. Não aguentou mais aquele ritmo de vida, né?
Aí, nesse espaço aí, você também separa do seu irmão? Separa. Porque assim, na verdade, quando ela foi pra Rondônia, tudo bem, né? Que ela, eu acho que ela voltou do Rio, não sei se foi pra São Paulo. Lá vocês se encontravam? Foi morar com a minha avó, lá em São Paulo. Antes da gente ir pra Rondônia. Né? Quando eu saio de Cabo Frio com a minha avó, a gente passa um tempo em São Paulo já. Aí, morando com minha tia, com outras tias, não sei o que e tal. Aí, desse período aí, a gente vai pra Rondônia e minha mãe vai junto, com meu irmão. Ah, deixa eu entender. Você fica com seu pai, mas é sua avó, a mãe de seu pai, que cuida de ti. Não, é mãe da minha mãe. É mãe da minha Mas você mãe. não disse que sua mãe tinha dito que seu pai cuidasse de você? Não. Minha mãe falou pra minha avó que cuidasse sim. de mim. Ah, entendi. Foi pra minha avó, a mãe dela. Porque ela foi lá, viu as condições que eles estavam. Minha mãe já estava com a barriga grande do meu irmão. Já tinha meu irmão. Que eu fui morar com a minha avó com 1 ano e 7 meses. Meu irmão é mais novo que 1 ano e 4 meses, então meu irmão já tinha uns 3 meses. E aí minha mãe falou, aí minha avó ficou comigo, ela falou, não, depois eu vou e a gente se vê lá em São Paulo então. Aí, como eu era mais velho, né, aí eu fui ficar com a minha avó. Então a gente foi pra Rondônia, em Rondônia tava minha avó, tava minha mãe também junto, meu irmão. Quando a gente volta pra São Paulo, minha mãe volta junto, mas aí ela arrumou outro marido. Aí como eu já tava, acho que, muito apegado à minha avó, aí fiquei com a minha avó. E aí também foi um relacionamento meio conturbado, assim, da minha mãe e tal, não sei o quê. E aí acabou que aí eu continuei com a minha avó nesse período aí de... Aí a gente ficou em São Paulo até... Deixa eu ver... 94. Até 94. Já perto do ensino fundamental, já foi o 5º ano. Eu cheguei no Goiás, na verdade. Eu tava no 5º ano. Na 5ª série, antiga 5ª série. Você chegou com 5. Na 5ª série. Aí então você vai para o Goiás, qual cidade do Goiás? Santo Antônio do Descoberto. Porque minha mãe, depois desse relacionamento aí conturbado, pegou e foi morar lá numa comunidade espiritualista, lá, em lá Santo no Antônio do Goiás. Descoberto. E aí ela... Aí depois... Vai buscar você com sua avó. Não, aí foi com ela, e nesse tempo minha mãe teve desse relacionamento minha irmã, Jade. Ah, sim. Aí ela foi morar lá nessa cidade. Eu acho que nessa época tinha uma novela que... Não, veio depois a Jade. A Jade da depois. Comunidade Alternativa. Veio depois a homenagem da minha mãe de uma canção, agora eu não vou lembrar de quem. Minha mãe gostava muito de música, ela cantava, todo mundo fala que ela cantava desde pequena, assim. Que minha avó ela sempre foi ligada, assim, a Umbanda, então ela levava, assim, minha mãe para cantar os pontos, sabe? E todo mundo fala que ela cantava assim, que o pessoal ficava emocionado, não sei o que e tal. Ela, quando era pequena, fazia showzinho assim para ela juntar dinheiro. Minha avó é negra. Ah, sim. Ela fazia um palquinho assim, cantava músicas do Roberto Carlos para poder ganhar dinheiro, uma coisa assim. Ela fazia sucesso, minha mãe cantando. E aí ela foi para lá, aí logo, minha mãe acho que foi em 90 e a gente foi... Não, em 92 eu acho que minha mãe foi e nós fomos em 94. Minha avó e eu, e meu avô também. E aí, mas meu irmão já estava lá com a minha irmã, lá no Goiás. Quanto tempo fez ensino fundamental lá? Fiz até 2º grau, porque foi lá que eu comecei exatamente assim com a música. Foi lá no Goiás. Sim. Porque lá tinha um coral, que era um coral que a gente fazia tanto repertório assim para cantar na missa lá, quanto o maestro era muito ligado, assim, ele fazia vários arranjos, assim, por exemplo, Skank, fazia arranjo como é que é o nome daquela? Acho que é Segue o Seco, da Marisa Monte. Cantamos, tem um arranjo super legal. Pegou o poema do Ariano Suassuna, ele fazia a música. Eu lembro acho que era Moça Caetana, que tinha um poema super bonito, assim, do Ariano Suassuna. Ele fez muito, muito legal, assim, a música que ele fez para esse poema. Então lá eu tive esse primeiro contato, assim,
com música. Aí eu lembro que no meio das coisas da minha madrinha lá, tinha um monte de disco. Um monte de disco, assim. Aí eu ficava escutando, assim, eu tinha lá... engraçado, eu nem sabia o que era oboé, mas tinha os concertos do Albinoni para oboé lá, e aí eu escutava. Aí tinha... Eu lembro que eu escutava, assim, às vezes muito alto o Aleluia do Handel. Eu colocava muito alto, assim, falava, chegava, tá doido, menino, que você tá querendo, que tá escutando isso, que música é essa, não sei o que e tal. Então eu escutava, gostei, e foi lá que eu comecei. E aí, nesse conjunto paralelo ao coral, a gente tinha uma banda de forró. Começou uma banda de forró. Pra poder animar as festas da cidade. Lá, São João, era a gente que Mas fazia. nessa época você já tocava no coral da igreja? Cantava, só cantava. Sim, você ainda não tocava instrumento, não? Não, Nenhum. não tocava. Comecei a tocar um pouco de violão, fiz umas aulas de violão. Ainda tal. na igreja? Não, na verdade tinha um cara lá que era dessa comunidade, aí ele dava aula aos domingos de manhã, aí eu comecei a fazer aula. Meu irmão tocava já teclado, baixo às vezes, na banda de forró, e eu queria tocar um instrumento também. Mas eu sempre fui assim muito exigente comigo mesmo, assim, sabe? Então eu já queria, tudo que eu queria fazer, eu já queria chegar, por exemplo, se eu quisesse jogar bola, eu já tinha que chegar jogando que nem o Pelé. Não podia. Aí eu não jogava. Porque eu não queria que ninguém me zoasse. Música era a mesma coisa, eu queria ser o foda, assim, eu queria... Aí eu fiquei só, cantava assim e tal. Aí nesse período assim, entre a banda de forró e o coral, e a gente não morava nessa cidade espiritualista, a gente morava a 7 quilômetros dessa cidade. É uma chácara. Então a gente tinha que andar, era uma estrada de chão mesmo. Sempre quando eu escuto aquela música do Milton, aquela fui nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que ele fala, né, que andar, cantar era buscar o caminho que vai dando. Quando ele fala assim que andava, né, pela estrada de chão, não sei o que, a gente tinha muito isso, eu e meu irmão. E era uma poeira, às vezes a gente ia andando, ia lá, e aí pegava o caminhão, a gente chegava na cidade, pro ensaio, assim, tipo, parecendo esse, porque era tanta poeira, chegava vermelho, e a terra lá é muito vermelha. É muito vermelho. Então subia aquele poeirão assim atrás do caminhão e a gente chegava lá que só chegava o olho assim. E várias vezes a gente ia andando. Às vezes conseguia carona, às vezes não conseguia carona, só para poder ensaiar o ensaio da banda logo em seguida, né? Então eu dormia nessa cidade, assim. Sua mãe apoiava essa? Minha mãe, ela faleceu quando a gente estava mais ou menos assim começando o... Sim, faleceu lá em São José? Lá em Santo Antônio. No Santo Antônio? Santo Antônio Descoberto. Eu Sim. tinha 13 anos. E aí mas ela adorava música, né? Tanto é que quando ela estava bem doente, a gente foi com um coral lá. O coral cantou pra ela, não sei o que. Foi bem legal, assim. Mas ela não conseguiu conviver muito, assim, sabe? Com você, com o lado musical de você. Com o lado musical. Minha irmã tinha 5 anos, né? Então foi bem rápido, assim. Foi câncer? Foi problema, foi no pulmão que ela teve, assim, e aí foi bem rápido também. Tinha nem 40 anos ainda. Não, ela tinha 33, ia fazer 34 anos. Pela idade que você está dizendo aí. Foi bem jovem, assim. Nessa época que você está começando para a área de música, e você começa no vocal, essa coisa, por que você não se encaminhou pelo vocal? Porque eu achava que cantar não era grande coisa, você acredita? Eu queria tocar um instrumento. Eu achava que cantar não era... Mas desenvolve esse raciocínio que eu acho que a turma da sociedade vai gostar de ouvir. Porque no popular, saia do mundo da música, entre no mundo do senso comum, geralmente é o vocalista, a estrela. Então, como alguém pode... Eu não queria, tipo assim, ser a estrela, assim, não tinha essa pretensão. Eu acho que eu tinha uma coisa assim, de admirar muito, assim, meu irmão que já tocava o instrumento. Aí eu via que eles ensaiavam ali, só a galera do instrumental, assim, sabe? Fazia, não sei o que, ficava lá passando. Então isso aí eu tinha vontade de participar disso aí, sabe? De estar lá fazendo
fazendo parte dessa cozinha, né, que a gente chama. E cantar, assim, como era uma coisa que eu já fazia, tipo assim, sabe? Eu queria um desafio, eu queria um negócio difícil. Eu não queria Cantar fácil. você fazia para ganhar vida, para ganhar um trocado, coisa assim, ou não ainda? Não, Sim. não tinha dinheiro não tinha nada de dinheiro envolvido. Era tudo tudo voluntário. prazer, A gente, isso aí era no... Até na banda de forró? Até na banda de forró. A gente só tocava mesmo ali, dentro da comunidade, às vezes quando saía, assim, era representando alguma coisa da comunidade, assim, mas não tinha nenhum dinheiro envolvido, assim. E isso foi antes do primeiro ano, então foi antes dos 15 anos, mais ou menos. Isso aí foi até os 14 anos. 15 anos você já estava no ensino médio, no científico, coisa assim. Dos 14 para os 15 anos. 14 para 15 anos eu entrei no primeiro ano. E aí antes disso, na verdade, eu conheci o oboé. Porque tinha um senhor lá dessa cidade que era da banda da aeronáutica, trompista. E aí ele era conhecido da minha mãe, e aí ele vendo que eu e meu irmão gostávamos bastante de música e tal, não sei o que, ele pegou e levou a gente na Escola de Música de Brasília. Aí, chegando lá, ele começou a mostrar, lá tem os blocos de cada família, né? Tem das cordas, tem o bloco de piano, tem o bloco de teoria, tem o bloco violão e tem as madeiras. Aí ele levou e tal. Aí a gente já tava lá encantado, vendo aquilo tudo, não sei o que e tal. Aí o maestro da banda tinha falado assim, você tem que escutar o violoncelo, que ele é o mais parecido com a voz humana. Gostei muito do cello, assim. Mas na época não tinha ninguém tocando. Nesse dia não tinha ninguém, por acaso não tinha ninguém tocando. Mas a gente tava lá, entrando no bloco das madeiras, e eu começo a escutar um som. Eu falei assim, que som é esse aí? Aí ele chegou lá e falou, não, esse aí é o oboé. Eu falei, nossa, quero tocar esse instrumento. Aí ele falou, tá doido? Instrumento caro desse. Você tem que fazer palheta, você não vai tocar isso aí. Eu falei, eu vou tocar o oboé. Ele falou, não rapaz, toca trompete, toca trompa, tem vaga em banda. O oboé tem um oboísta sei lá, numa banda, 2 na banda do BGP, por exemplo, né? Da Guarda Presidencial, na Aeronáutica. Aí eu falei, eu vou tocar oboé. Aí no mesmo dia eu me inscrevi por sorteio na escola de música. Porque lá tem 2 processos seletivos. Ou você faz uma prova de solfejo, teoria, não sei o que, para poder entrar, mas eu não tinha esse conhecimento teórico. Lá a gente não tinha, era tudo prático. A gente não tinha essa parte de teoria, sabe? Sim. Então não tinha como fazer a prova. Fui pro sorteio. O sorteio era assim, a gente pra caramba, assim, muita gente. Aí, beleza, passou um tempo, aí foi o dia do... Como eu já tava com esse plano de ir pra Escola de Música de Brasília, eu tinha acabado o primeiro grau, não dava pra eu ficar estudando em Santo Antônio. Não, então esse plano de ir para a escola de música está na sua cabeça, mas ainda não está nessa entrevista não. Você no ensino médio, você é levado por esse amigo... Não, antes do ensino médio. Antes do ensino médio, a conhecer a Brasília, para conhecer a Escola de Música de a Brasília. escola de música. E você se apaixona lá já pelo som do oboé. Aí eu fiz a inscrição. Pronto. Aí eu fiz a minha inscrição lá, na Escola de Música. Sim. Mas demora um tempo lá para poder rolar o sorteio e tal. Peraí, só para entender. Ao fazer sua inscrição na escola... Obrigado. Ao fazer sua inscrição na escola de música, explicar você ter que se mudar para Brasília, explica um pouquinho. Então, isso aí... Porque pra gente que mora no interior e também tem dificuldades parecidas com vocês, às vezes ir a uma escola de música mais formal, tudo. Eu fico imaginando aqui, Lúcia querendo levar os meninos da Filarmônica Paulo-Ferrense, da orquestra, para conhecer a escola de música de vocês, para conhecer a universidade, apresentar todos lá em João Pessoa. Só que aqui não tem como eles se inscreverem, a noção hoje é outra. Mas você lá, no caso, era primeiro quantos quilômetros de Brasília? Exatamente. Santo Antônio do Descoberto até Brasília, eu não sei exatamente se é da ponte, já assim, saindo da cidade, até Brasília, são 60 quilômetros. Certo. Só que a gente não morava em Santo Antônio. Mora numa chácara que fica Zona mais rural. a uns 8 quilômetros lá de Santo Antônio. Então, assim, e exatamente até a escola de música,
teria que calcular para ver exatamente assim, mas eu acho que devia ser uns 70 quilômetros, por aí, 80 quilômetros. Então eu imaginava assim, poxa, eu não tenho como continuar o segundo grau aqui, em Santo Antônio, que era nessa comunidade que eu fazia até a oitava série. Certo. Aí eu acabei, e aí eu falei, puxa, não tem como, eu tenho que arrumar uma escola lá pro lado de Brasília, porque eu vou para a escola. Você de quer música. estudar também, você Eu queria falei, estudar nessa Eu época. falei, eu quero. Seu desejo de estudar também era forte, É, queria eu falei, seguir estudo. Eu queria fazer escola de música em Brasília. Porque às vezes os hippies não têm muita vontade do estudo formal, né? É, mas assim, eu queria fazer a escola de música. Então, o que eu fiz? Fui atrás da melhor escola pública que tinha Em Brasília, no GDF, pelo GDF. pelo GDF. E era o setor leste. Era famoso o setor leste e o setor oeste, que fica lá na 611 Sul, o setor leste, e do outro lado, lá na Asa Norte, ficava o setor oeste. Aí você tinha que fazer uma prova, porque era uma escola modelo, assim, a gente tinha, na escola tinha piscina, ginástica olímpica, inglês era à tarde, era assim, e era muito concorrido. Era muito concorrido. E aí eu fui lá, me inscrevi, fui lá atrás de como é que fazia a inscrição. Fui lá fazer a prova para poder entrar, concorrer a uma vaga, e deu certo, passei no setor leste. Nesse meio tempo também, um primo meu que morava em São Paulo, o Tom, que ele estava lá, terminou, a gente sempre fez aniversário junto, porque é uma semana de diferença, então é quase um irmão. E aí ele também tinha acabado o primeiro grau. Eu falei, Tom, vou para uma escola foda, cara, vem pra cá, não sei o que e tal. São Paulo não tá com nada, não sei o que, a escola aí, o ensino não tá bom. E a mãe dele já tinha planos de também se mudar pra Brasília, pra ficar mais perto da minha avó, né, ficar mais perto da mãe dela. Então, aí a gente acabou entrando nessa jornada juntos. Aí, beleza, passei pro segundo grau lá. E também logo em seguida veio o sorteio da escola de música. Aí meu primo foi comigo. Nesse período, como a gente estava, o setor leste, quando a gente entrou, só tinha vaga à tarde. Então a gente saía muito tarde da escola. Não dava para voltar para Santo Antônio, para chácara. Então a gente ficou morando na casa de uma tia em Sobradinho, eu e meu primo. Então a gente ia para Sobradinho. Aí depois conseguiu transferir para de manhã. Mas nesse meio tempo, nesse início aí do segundo grau, rolou o sorteio da escola de música. Aí a gente já Era tava da lá. UNB? Não, fica na 602 Sul, é uma instituição separada. A parte. A escola de Governamental? música, mantida também pela Secretaria de Educação do DF. Do DF. Assim, hoje em dia ainda é uma instituição com um corpo docente muito grande, tem todos os instrumentos, música antiga, que é um negócio que é muito raro, tem cravo, viola da gamba, alaúde, flauta doce barroca, travesso, tem tudo lá. É uma escola realmente com todo o instrumental, assim, popular também muito forte. E aí eu fui lá, fiz esse sorteio, e aí já estava acabando assim as vagas, não sei o que, eu falei, putz, será que não vai rolar, vai rolar. A hora que chamou meu nome, meu primo deu um grito maior que eu, assim. E aí a comemoração foi comer um cachorro quente na L2, assim, pra poder falar assim, putz, isso aqui, deu certo, né? E aí nessa história toda, a gente vai pra de manhã, a aula começava às 7h15 da manhã. E a gente sai da casa da minha tia, não dava pra ficar lá, né? Aí a gente morando lá na chácara, Santo Antônio, que fica... Finais de semana iam pra chácara. Não dá mais pra morar na casa da minha tia. A gente foi voltar pra Santo Antônio. A gente ia todo dia pra escola. Porra. Fazia esse trajeto. Só que o problema é o seguinte... Tinha ônibus coletivo Então, bom? Isso que eu ia falar, porque o ônibus mais perto que tinha da chácara ficava a uns 4, 5 quilômetros. Então eu acordava 4h30 da manhã, saía caminhando uns 40 minutos até pegar o ônibus, e aí era uma viagem assim de, sei lá, assim, 1h30. e pouco, assim. Pelo Então carro, era bem puxado, assim, era bem... E aí a gente ia junto, eu, o Tom, depois o meu irmão também, quando ele foi pro segundo grau, começou. E aí nesse tempo a minha tia foi pra lá para Goiás, aí ficou um pouco mais fácil, assim, mas mesmo assim até o primeiro, segundo ano, assim, era esse esquema. Tipo, a gente acordava 4h30, aí saía andando 5 horas. Chegava lá, pegava o ônibus 5h40, 5h45. Só que ele dá uma volta dentro da cidade, assim, até chegar lá. Aí às vezes a gente descia no eixo lá,
da Asa Sul, ia na L2, né? Então você tinha que descer correndo assim pra poder chegar, porque 7h15 fechava, não tinha jeito, assim. Então saía. Só que aí depois eu saía da escola, por volta de 1 e pouco, das 611 até as 602, eu ia andando, porque eu não tinha dinheiro para vale transporte. Eu ia andando para a escola de música, tinha aula a tarde toda, teoria, tal. Como ficava a alimentação? Eu não comia assim, eu comprava, porque minha avó não tinha condição de me ajudar. A minha madrinha, eu trabalhava na feira para ela, e limpava a casa dela também durante, tipo, final de semana e tal, para ela poder me dar o dinheiro da passagem, que já era caro, porque não tinha vale transporte estudantil porque é interestadual, então não tinha, Entendi. Tinha que pagar integral. E é cara a passagem de Santo Antônio. É porque é intermunicipal, interestadual, não intermunicipal. E aí... Não, interestadual. Só DF quero colocar Goiás. DF Goiás. E aí eu, sei lá, passava praticamente o dia sem comer. Às vezes tinha o dinheirinho, eu comprava um pacote de biscoito. Na época Traquinas era barato. Era um pacote de biscoito Traquinas, era o almoço. Aí às A vezes... escola não tinha alimentação interna, não era integral. Não tinha. Aí, às vezes eu levava marmita, né? Mas também adolescente fica com um pouco de vergonha, assim, e às vezes, né, tem essa Acho coisa melhor assim. comprar o biscoito. Aí passava o dia com o biscoito, aí ia pra lá, ficava estudando, depois Chegava em casa, comia um prato de feijão com arroz bem grande. Voltava, às vezes de madrugada, 4h30 da manhã, eu acordava e eu comia pra poder segurar a onda o dia todo. Mas aí a gente passava o dia inteiro lá na escola, e estudando. O primeiro semestre na escola de música era só teoria. E aí não podia pegar o instrumento. Se você tivesse as notas boas em teoria, aí você podia escolher o instrumento. Aí eu tive, né, acabou o primeiro semestre e eu tava lá, focado, oboé. Aí eu fui conversar antes de acabar o semestre. Ah, uma coisa interessante também que eu não contei. Quando eu escutei a primeira vez o som do oboé, essa pessoa que eu escutei, ele foi o meu primeiro professor, que foi o Kleber. A primeira vez que eu escutei o som do oboé assim, que eu falei, cara, eu quero estudar isso aí, não sei o quê. Aí depois, nem sabia que ele era professor, né, só via ele lá estudando e tal, não sei o quê. Aí, depois desse primeiro semestre na escola, eu cheguei e aí consegui, antes de acabar o semestre, aí eu falei assim com o professor, professor, eu quero estudar o oboé. Ele falou, você tem instrumento? Eu falei, não. Bom, mas é que o instrumento aqui da escola é muito ruim. Não tem como você estudar, e eu não estou pegando mais aluno, porque tem pouco instrumento, tem que ficar dividindo, os alunos não conseguem estudar, e não vai para frente se não tiver instrumento. Aí eu falei, não, eu tenho um padrinho meu que ele vai me ajudar, ele vai me ajudar, vai arrumar dinheiro. Nem tinha falado com o meu padrinho, nem sabia que ele ia ajudar. Aí eu falei, então se é assim, beleza, então vamos lá. Aí eu falei com o meu padrinho, ele falou, não, vou sim, isso aqui. Aí depois ficou aquela história, vou, não vou, não foi. Infelizmente não foi. Mas tudo bem, aí comecei a estudar, aí fui da escola mesmo, o professor me aceitou porque eu falei que ia conseguir. O importante é que na hora ajudou, que você disse que tinha um padrinho e ele aceitou. Aí o professor me aceitou, aí foi passando o tempo, ele viu que eu não ia comprar mesmo, e aí ele chegou e falou assim, aí comecei a estudar, tal, me dedicar bastante, aí surgiu aí eu já estava assim, já foi passando o tempo, e aí já chegou a época do vestibular, né? Só que no ano Nesse período aí, você já estudando. está decidido que sua vida seria música? Já. Assim que eu comecei a estudar o oboé, eu já sabia que eu queria fazer música. Ah, sim. Então quando você entra no ensino médio, quer dizer, na verdade, essa é a sua aula de campo, essa é a sua visita, a escola... Mudou tudo, né? Porque aí eu comecei a estudar o oboé, e aí eu falei, não, eu quero fazer realmente isso. Só que as pessoas não têm noção, às vezes, da importância de uma visita, de uma escola de campo, de sentir, de mostrar para as crianças, para os jovens se empolgarem, se encantarem, né? Construir sonhos. O caso dele é muito bonito. Aí quando chegou assim tava lá, continuei estudando lá na escola de música e tal, tinha muita atividade, tinha orquestra do noturno, e aí sempre essa dificuldade de voltar para casa, porque às vezes tinha um concerto à noite, aí voltava, o último ônibus deixava e pegava todo aquele percurso para poder ir andando para casa depois desses 4 km, às vezes chegava tarde e no outro dia a gente tinha que acordar cedo de novo para poder fazer e tal. E aí final de semana ainda mantive um pouco o contato lá com o coral,
né? E ajudando, tipo, limpava a casa da minha tia e no domingo de manhã era para passar o dia inteiro de manhã cedo na feira, ajudando minha avó e minha tia na barraca vendendo as coisas assim. Aí, quando foi chegando assim próximo do ensino médio, eu ainda não tinha concluído o curso técnico da escola de música, então eu fiz os dois paralelos assim. Era isso que eu ia perguntar e por um momento eu esqueci. Essa escola de música, mas você já respondeu, pelo que eu entendi, era um curso técnico profissionalizante também. E também propedêutico, que era ensino médio, ele dava o duplo diploma. Não, ele era como uma escola técnica lá, assim, como complementar, assim, eu não sei como eu vou E falar. como você fez o ensino médio? No setor leste. Isso. De manhã cedo eu fazia o setor leste, saía do setor leste e ia para a escola de música. Aquela escola que você concorreu que era disputadíssima. Isso. E só tinha vaga para tarde e depois você foi para de manhã. Isso aí. Entendi. Aí lá foi legal porque assim, tinha aula de teatro, né, tinha natação, era muito legal, assim, era muito bacana, assim, os professores realmente eram excelentes professores, assim, eu lembro do professor de português lá do terceiro ano, assim, que foi top, assim, do primeiro ano e do terceiro, assim, foram professor de história também, assim, eram realmente muito bons. O Ravi, e nesse período aí você decide, mas também você está vivendo o período, vamos dizer, na história dos hormônios, dos amores. O ensino médio vai para todo mundo o período das coisas. Você não conta nessa história aí até agora, né, Lúcio? O que aconteceu no ensino médio? Não namorava, não ia farra? Não, porque entre 16 e 19 anos aí... Eu tinha a minha namorada, que a gente se conheceu, que é a minha esposa. Sim. A gente se conheceu no coral. E começou a namorar lá na cidade... Santo Antônio? Lá em Santo Antônio. A gente começou a namorar lá. E aí, eu tinha certeza que isso tinha havido, você só não estava contando essa narrativa. Mas porque aí foi justamente a gente começou a namorar quando eu fui começar o segundo grau. Ou seja, que eu estava indo para Brasília. 14 anos. Então, assim, a gente começou a namorar exatamente quando, dos 14 até conseguir chegar aos 15, nos 15 eu já estava no primeiro ano, né? Foi nos 15, no meu aniversário inclusive, mais ou menos assim, que aí a gente começou a ficar, não sei o que e tal, e naquele ano a gente começou a namorar formalmente, dizendo assim. Então, e aí só que a gente só se via mais ou menos no final de semana, porque eu passava o dia inteiro chegando tarde, chegava não domingo foi o à homem tarde, de muitas namoradas não. Não, domingo à tarde era o dia que a gente se via. Que eu ia lá pra comunidade ensaiar ou ficar lá e a gente namorava e tal. Era o dia que tinha. E aí, tava estudando, não sei o que. Chega no terceiro ano, já tava decidido, tudo certo. Ela estava por onde nessa época? Ela já tinha... Continuava em Santo Antônio. Continuava. Ela já tinha terminado o segundo grau e estava fazendo cursinho para poder fazer pré-vestibular, para poder fazer universidade. Certo. Só que aí no decorrer das coisas, um dia tô lá assim, aí a gente tava namorando, ela, putz, minha menstruação tá atrasada. Eu falei, caralho. Não, mas não deve ser nada, não, beleza, tal, não sei o que. Aí... Você ainda no ensino médio? Ensino médio, terceiro ano. 17 anos. 17 anos. 16 para de 17. Aí, putz, terceiro ano, aí tava lá, aí eu nunca esqueço. Essa cena, tanto pra mim quanto pra ela, foi muito forte, assim, porque ela foi lá fazer o exame no hospital pra ver se estava gestante e eu tinha ido pra escola de música. Não, eu tinha ido pra aula, setor leste, e aí ia ter aula na escola de música assim à tarde. Aí ela chegou assim no corredor assim da escola e falou assim, tô grávida. Aquela cena assim, parece que o corredor desapareceu tudo assim, ficou só eu e ela assim. Mas, puxa, eu era tão moleque assim, eu só falei assim, depois a gente conversa, agora eu tenho aula de oboé. Aí virei as costas, dei tchau pra ela e fui. Putz, olha só, vacilo, né? Mas... o mundo descendo e ela achou você indiferente, com certeza. E aí, e eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Assim, e daquela caminhada até a aula de oboé eu fiquei pensando, putz, agora eu vou, sei lá, vou
vou largar tudo e vou ser cobrador de ônibus para poder sustentar um filho e não sei o que. Aí cheguei na aula assim, aí o professor era muito brincalhão, o Kleber, assim, ele imita todo mundo, ele observa muito. Ele falou assim, Ravi, o que foi que você tá todo circunciso fláutico hoje? E assim tal, e foi a primeira pessoa com quem eu desabafei, contei, assim. Ele falou, não, cara, fica tranquilo, isso aí vai dar tudo certo, papai, vai, não, vamos aí, vamos ter aula, respira fundo, vamos tocar uns blues. Eu não lembro exatamente o que a gente tocou naquele dia, assim, mas foi a primeira pessoa. Aí, putz, aí foi uma onda, assim, né, porque a cidade era pequena, tinha uma ligação muito forte isso religiosa. Era 96, 97? Não, isso já era 90... Calma aí. Gabriel nasceu em 2000. 99. Né? Então eu tinha realmente 16 anos. 99. Ele nasceu em dezembro de 2000. Aí eu putz, cheguei lá. Aí ficou esse rolo, porque a cidade era pequena, era muito religiosa. E como é que vai saber, né? Como é que vai contar? E não conta. Ficou essa história. A avó dela tinha mais condições financeiras, morava no Rio, e aí ela falou assim, ó, eu conversei com a minha tia e acho melhor eu vou pro Rio pra minha avó me ajudar, pelo menos nesse início, tal, não sei o que. Eu falei, não, tá certo. E aí já tava tudo esse lance de vestibular, não sei o que, tal. Aí eu comecei a pensar, aí eu conversei com um outro professor que era um regente da banda, o Oswaldo. E aí falei com ele assim, pô, Oswaldo, aconteceu isso, tô pensando em fazer o curso no Rio, o que você acha? Ele falou, putz, cara, tem um professor lá, o Just, na Unirio, ele é fantástico, ele veio da Alemanha, estudou lá, não sei o que. Eu falei, o que? Alemanha? Como assim? Alemanha? O cara foi estudar na Alemanha. Aí, assim, as perspectivas começaram a abrir, porque como o Gabriel foi pra lá, e minha esposa foi pra lá, pro Gabriel nascer, eu fui atrás desse cara. Aí eu fui ter aula com ele. Aí eu comecei a fazer os cursos de verão. Aí vocês juntaram os troços, como a gente diz aí no Rio? Não, porque a avó dela não me aceitava. Não me aceitava. Porque ela, quando eu, por exemplo... Era um moleque, né? O que é esse moleque? Ele vai abandonar a minha neta. Ele não vai cuidar desse menino. Não é o suficiente para cuidar. Não foi pra ele que eu cuidei da minha neta. Que ela amava a minha esposa como filha, sabe? Né? E aí, tanto é que as primeiras vezes que eu fui, eu não dormi lá. A primeira vez que eu fui, que eu ia fazer o vestibular para a Unirio, eu fui dormir num morro, assim, na casa da empregada que ofereceu para eu dormir na casa dela. A empregada de sua avó, da avó de sua esposa. Eu saí com um instrumento, morrendo de medo, porque, se eu não me engano, era o instrumento da escola de música. Levei e cada lugar, assim, saía, pegava um metrô, depois outro metrô, depois um trem, depois um ônibus, e ela começou a subir, assim, o morro, assim, eu falei, fudeu, os dois lados do Rio. Aí dormi com o oboé, assim, de travesseiro, assim, preocupado de acontecer alguma coisa, assim, né? Mas aí no outro dia fui lá, fiz o vestibular, só que como ela tinha uma personalidade muito difícil, aí minha esposa falou, aí passou um ano, assim, só que nesse tempo, ninguém na minha família sabia que eu tinha um filho. Nem sua mãe? A sua mãe já tinha morrido, nem sua avó. Minha avó, nem meu irmão, nem seus irmãos. Ninguém, assim. Porque a gente... Seu pai por onde andava? A gente tá lá em Cabo Frio. Tá lá em Cabo Frio. A gente ficou sem contato. Construiu outra família? Não, nunca se casou depois da minha mãe. Nunca teve outros filhos. Sempre foi a Zilda na vida dele, assim. Sempre. Pois pode voltar para o Rio agora. Aí a gente tava nessa... Então, quando o Gabriel completou mais ou menos um ano, foi que eu falei pra minha avó e pra meus tios, assim, era um domingão, assim, em casa. Aí eu mostrei, putz, tem uma coisa pra falar pra vocês. Aí todo mundo, putz, você tá doente, o que aconteceu? Você matou alguém? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu mostrei, assim, a foto e minha tia começou a chorar, assim, é seu filho, não sei o que. Eu já sabia que a Guta não tinha ido pra lá pra poder fazer cursinho nem nada, não sei o que e tal. E foi aquela coisa. Aí a Guta, assim, se sentindo um pouco sufocada, porque a avó dela era protecionista e muito autoritária, paraibana, né, assim, muito... E tinha essa coisa, assim, de vocês nunca vão sustentar esse menino, assim, o jeitão mesmo dela, assim, sabe, mas não era... Maldade, era da assim, personalidade. Né? Aí a Guta resolve, falou, não vou voltar,
vou ficar lá com a minha mãe e seja tudo que Deus quiser a gente vai ver. Ela tinha todo o conforto lá, todas, né? Mas prefiro ir pra lá, pra Santo Antônio, Enfrentar uma cidade pequena. E aí ela foi trabalhar na NTT, acordava 4 e pouco da manhã, trabalhava em 2 empregos, e eu na UNB trabalhava atendendo telefone no CESP, que é um órgão que faz concurso Sim, público, mas você ainda não, olha, você já chegou na Brasília, mas você não disse o resultado do vestibular e você nem falou ainda do Rio, nem quando voltou do Rio. Não, então, você já você não trabalhou ainda na UNB não, volta pro Rio. Não, então, porque nesse... Fez o vestibular durante um ano, isso, e aí não deu certo. Não, eu fiz o vestibular, passei e tal, Sim. na UNB, e deu certo também na Unirio. Só que Sim, então você não tinha me dito que tinha feito também na UNB. Você fez os dois porque ao lá mesmo tempo. na UNB, no segundo grau, já tinha o PAS, que é aquele programa de avaliação seriada. Ah, certo. Aí a gente... Você vai fazendo a prova a cada ano, né? Quando você termina o terceiro ano, você já tem a nota. Você não precisa fazer o vestibular. Você já tem a nota para poder entrar. Escolher o curso. Escolher a o média curso. de Cira. Deu certo para você. E deu certo. E aí eu comecei a pensar, poxa, na UNB eu tenho a moradia, na Unirio eu não tenho. Na UNB eu vou pagar 50 centavos a alimentação, porque eu era carente, né? Era aluno carente, então eu pagava 50 centavos. Eu vou morar dentro da universidade, vai ter mais facilidades e tal. E como a Guta já estava decidindo que ela não estava mais aguentando... Esse ano você ficou morando onde, no Rio? Não, no Rio, eu não ia, eu não morava no Rio. Eu ia lá só visitar ela e voltava. E isso ainda no final do segundo... Porque quando o Gabriel nasceu, foi meu primeiro ano de faculdade. Foi em 2000. Foi assim que eu entrei na UNB. Que aí eu já tinha mais ou menos decidido que não ia pro Rio. Porque o curso ia ficar muito caro lá. Né? Não, então não ia dar pra você não tinha condições de fazer? Não tinha. Mesmo sendo federal, mas ela não tinha estrutura da UNB. E aí foi bom, porque também demorou pouco tempo, assim. Né, o Gabriel nasceu, mas ficou lá um tempo e tal. A gente ficou nessa de ida e vinda, ida e vinda. E eu pensei de novo, não, vou fazer a transferência para a Unirio, mas também sempre quando olhava assim não valia a pena e tal, enfim. Estava na UNB, a Guta resolveu voltar. E para poder tirar um dinheiro, já desde que eu entrei eu precisava arrumar uma bolsa. E não tinha muita possibilidade assim na época, né? Era tinha o CESP ainda. Tinha o CESP, que é esse órgão que faz concurso público. E então eu trabalhava atendendo telefone no CESP para ganhar uma bolsa, tipo 200 contos. Assim. Pela universidade essa bolsa? Pela universidade. Era aquele aluno social. Pequeno aprendiz, aquela coisa tipo assim. Isso. Mas o CESP, como ele é da UNB, então é totalmente vinculado ali, né? E aí o CESP também me ajudou muito, porque por exemplo, a primeira viagem que eu fiz à Alemanha em 2003 para um festival, que eu ganhei uma bolsa para ir para lá, porque eu sempre ia ao Rio fazer os cursos que tinha, aí conheci um professor da Alemanha lá, e aí começou essa história, né? E aí foi plantada também a semente, aí, antes do Gabriel nasceu, essa semente, a Alemanha, assim, quero estudar na Alemanha. E aí... A conversa com o professor que tinha o alemão lá. Que ele tinha ido para a Alemanha estudar. Eu falei, putz, a minha perspectiva já tinha mudado, porque não era mais só tocar na banda, né? Assim, não era tocar na banda da aeronáutica. Agora eu tinha outros planos. Não era, sabe, assim, de estudar na Alemanha. Era de estudar na Alemanha. Aí conheci a orquestra do Teatro Nacional, lá em Brasília, e assistir aos concertos da orquestra. Poxa, como é que é diferente, né, a orquestra? Eu quero tocar numa orquestra, olha só tem 2 oboés, 3 oboés, olha que massa. Comecei a ter aula com o oboísta da orquestra também, em particular, assim, né, paralelo ao meu curso na graduação. Mas assim, então eu trabalhava... Ali era no Teatro Nacional mesmo? Os concertos eram. E as aulas? As aulas, quando era particular, eu tinha lá ou na casa do professor também. Certo. Né? E então nessa época aí da UNB foi difícil, porque era bem difícil, porque eu passava a semana inteira na UNB, só ia ver a Guta e o Gabriel no final de semana. Então eu saía das aulas na sexta, às vezes no sábado de manhã, se eu tinha que trabalhar no CESP, aí voltava ou domingo à noite de carona ou na segunda de manhã. Então era foda deixar ele assim. Era um negócio horrível. Aí passava a semana inteira, e aí trabalhando, e tendo que estudar, fazer aquele monte de matéria, e não sei o que, sabe? Foi bem puxado assim. Tanto é que eu acho que a gente tem um pouco de
ranço assim com Brasília por conta desse período que foi tão punk, assim, sabe? Ficou uma memória não muito positiva assim da E eu cidade. acho que o medo do segundo filho também é isso. Será? Pode ser também, né? Pode ser, não sei. As dificuldades que tiveram no primeiro. É. Sim, aí quando você se forma em Brasília e como é o nome da esposa que eu esqueci? Guta. A Guta já está fazendo nutrição na época, não? Não, Ou ela desiste? Ela teve que dar um tempo porque primeiro que lá no Rio a avó dela não deixava ela sair de casa praticamente, com medo. Por mais que tivesse babá, estivesse estudando, não deixava, tinha medo. Aí quando ela foi pra Brasília, aí ela trabalhava pra caramba, começou um curso lá, depois de um tempo que ela tava, começou acho que pedagogia, aí não deu muito certo, aí depois de um tempo já, sei lá, o Gabriel devia ter o quê? Não sei, uns 4, 5 anos talvez, ela começou o curso de nutrição. Só que aí eu já estava me formando. Vocês já estavam morando em Brasília? A gente mora lá, eu falo Brasília às vezes, mas é Goiás, lá na casa da mãe dela. Ainda era em Santo Antônio. Lá na mãe dela, nesse mesmo esquema. E eu voltava. O menino ficava, Gabriel ficava com a avó. E com ela, lá na casa da avó. Aí quando... E você? Na UNB, na casa da namoradia do estudante, lá. E aí passava a semana toda e ia lá só o final de semana. Quando eu acabei, na verdade a Guta começou o curso de nutrição quando a gente foi para São Paulo, em 2005, quando eu me formei. Porque lá ela começou esse curso ela fez como é que é o nome o técnico que tinha para professor antes? Era o magistério. Ela fez o magistério, que ela também dava aula de inglês lá e dava aula de educação física. Lá você dava aula, o que desse lá no Santo Antônio, você dava aula. Tivesse coragem de estudar, ser autodidata, dava aula. Aí ela começou essa pedagogia, mas não estava fazendo os festivais, ter aula, masterclass, sempre procurando muita informação, assim. Porque na UNB não tinha orquestra pra gente praticar. E eu gostava, assim, sempre de conhecer, de fazer os festivais, procurava sempre dar um jeito. E isso o CESP sempre me ajudou, esse lugar que eu trabalhava. Para a Alemanha, eles conseguiram a passagem para mim. Você foi à Alemanha ainda quando fazia graduação? Graduação, em 2003. Foi para lá, a primeira vez, fazer um festival. Aí depois, quando o Festival de Curitiba, eles me ajudaram, o Festival de Fortaleza. Então, assim, eles, sempre que eu fazia a solicitação, entrava com o pedido, dava um jeito, conseguia. Então, sou muito grato, assim, apesar de ser um emprego que eu não gostava, mas me ajudaram muito. E aí quando eu acabei a graduação, aí nós fomos para São Paulo, que em Brasília não tinha perspectiva de trabalho. Aí fui trabalhar lá em algumas orquestras e continuar tendo aula particular e tal, mas com esse bichinho na orelha assim de não, Alemanha. E a Guta começou o curso de nutrição. E aí ficava lá essa história. E aí a gente morou em São Paulo até 2007, o início em 2008 e tal, por aí assim. Foi quando eu fui pra Alemanha estudar. Aí a Guta voltou pra Brasília com o Gabriel. Porque como ela tinha um irmão dela que podia dar uma assistência, né, pra ela poder dividir apartamento e dar uma ajuda com o Gabriel, aí ela voltou pra Brasília. E eu fui pra Alemanha estudar. Conseguiu bolsa na época? Não. Como sobreviveu na Alemanha? Também foi sorte, assim, porque primeiro eu tava lá em São Paulo, já tava assim, putz, trabalho pra caramba, e não tinha um emprego, na verdade. Era assim, orquestras jovens e orquestras semiprofissionais, né, que tinham bolsas. Dava pra pagar as contas, mas... Aí apareceu uma oportunidade de ir pra Manaus, o Festival de Ópera de Manaus. Passar 3 meses lá tocando, ia ter o concurso da orquestra e, né, o salário já era bom, né, pra viver e tal lá em Manaus. E aí eu fui pra esse festival. Isso era, acho que, sei lá, que era mais de 2008, pode ser, por aí, uma coisa assim. Aí fui pra lá e eu já tinha ido na Alemanha fazer um curso em fevereiro de 2008 para poder conhecer alguns professores que eu queria estudar, né? Aí eu consegui também uma bolsa para ir lá. Tudo alemão ou só inglês?
Estudei, durante a graduação eu fiz alemão do 1 ao 3. Mas lá era tipo alemão instrumental. Era mais pra gente ler. Tinha pouca conversação. A turma era muito grande, né? Não tinha como professor fazer. Aí, quando eu tava lá em São Paulo, fui fazer esse esquema em Manaus. Aí passei na orquestra, mas conheci um professor em fevereiro. Antes de ir para esse festival, eu conheci um professor na Alemanha. Aí fui pro festival de Manaus. Depois do festival de Manaus, eu tinha que voltar para a Alemanha, se eu quisesse estudar lá, para fazer uma prova, para entrar na Hochschule. Aí fui lá fazer a prova em julho. Se não der certo, eu ia voltar para Manaus. Se desse certo, aí eu ia para a Alemanha. Aí deu certo, passei na Alemanha, mas não tinha bolsa. As aulas começavam em outubro de 2008. Não tinha bolsa, nenhuma perspectiva. Mas aí o professor também me perguntou lá na Alemanha assim, mas você tem como vir pra cá? Você tem dinheiro pra vir? Você tem bolsa? Eu falei, não, tem um órgão lá que eu vou conseguir uma bolsa. Tem um órgão, tem um Katholische Akademie da Igreja Católica que é para cursos na Alemanha. Aí fiz uma coisa até meio feia, assim, né? Porque eu sou batizado, mas eu não tenho, assim, não sou muito católico, não vou dizer que eu sou muito praticante, né? E aí, para conseguir a bolsa, eu comecei a me envolver com a igreja e não sei o que, enfim, consegui a carta de recomendação do pároco para poder, mas essa bolsa era... Você sempre foi da igreja, que você começa já lá no início. Mas era uma igreja espiritualista, né? Sim. Não era católica, não era católica, não. Aí, mas consegui a carta do pároco, não sei o que e tal, mas não deu certo porque isso aí concorri com todos os cursos, com a galera de biologia, eram pouquíssimas bolsas, e biologia, medicina, tal, não sei o que, pra dar pra música, um cara quer estudar oboé, então não rolou. Aí já tava assim, putz, como é que eu vou pra Alemanha? Aí tô um dia voltando da orquestra de Santo André pra casa, tô lá num trenzão lotado assim, aí toco o telefone, a ligação de Manaus. Um cara que eu tinha conhecido, um clarinetista, falou, Ravi, vai ter uma turnê do Sesc, pelo Sesc Sonora Brasil, projeto lá. São 68 cidades, são 3 meses de turnê. Mas vai dar uma grana X e tal, não sei o que. Nossa, eu quase chorei lá no 3. Liguei pra minha mulher, falei assim, ó, o Vadim me ligou aqui e conseguiu tem uma turnê, eles querem que eu vá, tal, não sei o que. Aí ela falou, vai embora então, né? Aí fui lá, 3 meses viajando. E ela já estava... Quando eu fui para Manaus, eu não lembro se ela já foi... Não, ela ficou um tempo em São Paulo. Mas aí, como já tinha rolado esse negócio de dar certo esse Sonora Brasil, quando eu decidi ir pro Sonora, ela foi para Brasília. Aí a gente se mudou de São Paulo, ela voltou para Brasília. Só que Brasília, Santo Antônio. Não, aí é Brasília mesmo. Aí Brasília o irmão dela morava lá no Distrito Federal mesmo. Ah, certo. Aí ela foi morar com o irmão dela. E aí fiz essa turnê. Aí falei com o professor, vou ter que chegar atrasado porque eu tô juntando dinheiro aqui e tal. Aí com esse dinheiro, com essa grana, eu consegui juntar para poder ir para lá e deixar um pouquinho para Guta, para ela poder se virando no início e tal. Só que isso aí foi, como foi 2008, teve alguma crise aí, que eu não lembro exatamente, mas foi alguma crise que teve aí, que o euro subiu. Então o que eu tava planejando para passar um ano... no final do ano. Então, como eu tava planejando para passar um ano, deu para passar 6 meses. Aí, mas eu já tava lá na Alemanha, e a Guta com o Gabriel lá, e aí eu tive que começar a arrumar, aí eu fui... Guta foi para a Alemanha também? Não. Sim, ficou o Gabriel em Brasília. Eu voltava uma vez por ano. Passei 2 anos lá, eu voltava só uma vez. Aí eu cheguei lá na Alemanha, não tinha dinheiro, aí quando eu tinha esse dinheiro pro início, e foi muito difícil, porque quando eu cheguei já era Natal, assim. E lá Rostock, a parte que eu fui morar no início, era bem a Alemanha socialista, assim, então era tudo... Sabe aqueles prédios assim, bem sem cor, assim, tudo, e a povo muito sisudo, e tava frio e frio aquele dia. Eu já visitei ali a Alemanha no final de ano. Não sei o que. No inverno.
eu chegava, eu deitava e todo mundo já estava de férias na escola, porque tem um recesso, né, de final de ano. Então eu ficava lá sozinho, não conhecia ninguém. E aí eu deitava no chão da sala, assim, e eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu chorava, assim. Aí, quando eu falava com a Guta, assim, eu ligava, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Ela, fica quieta, agora você já tá aí, você vai ficar. Você vai estudar. E agora não vem falar, que eu já tô segurando a barra, não vem de graça. Vai terminar seus estudos sim. Vai estudar, agora não tem volta não. Mas enfim, aí fiquei lá e foi assim, fui muito feliz na Alemanha, porque fiz muitos amigos. Lá, a primeira vez, assim, eu consegui realmente estudar oboé, estudar música. Eu só estudava. Era demais. Até estudava demais. O professor falava assim, vai pro cinema, vai fazer alguma coisa. Isso não faz bem, ficar estudando. Você tá se atrapalhando, entendeu? Você tem que relaxar mais e tal, não sei o quê. Porque eu também tinha essa cobrança, né? Porra, minha mulher e meu filho estão lá, cara. Eu vou ficar aqui, eu tenho que fazer diferença. Eu tenho que ser bom, sabe? Eu me cobrava demais, assim. Pô, você tem que ser foda, porque, pô, sua mulher tá lá segurando uma onda. Como é que você não vai ser... Você não pode aceitar menos do que ficar muito passeando. Bom. Você não pode ser, né? E aí, tendo que... Essa questão de grana também, porque... A princípio, a universidade me deu uma bolsa emergencial de 3 meses, que dava para poder bancar as dívidas, as despesas, né? Aí depois fui encaminhado para era uma associação que tinha da igreja evangélica para poder ajudar. E aí ela era uma bolsa pequena, assim, mas também ajudava. Assim. Aí consegui uma ajuda do Rotary Club um tempo, foi bem curtinho assim. E no lá final, nessa cidade tinha aquelas coisas bem típicas de alguns países mais desenvolvidos na Europa, de uma alimentação mais barata para as pessoas que não tinham ou não? Não, tinha o preço de estudante. Berlim tem um pouco disso, às vezes sopas e coisas... Não, assim, eu não me lembro não, mas na cantina da escola tinha a alimentação com preço para estudante. Ah, sim. Mas mesmo assim era mais barato comprar e fazer em casa. Aí como eu morava relativamente perto, eu ia pra casa, fazia, e tinha muitos amigos, a gente cozinhava junto, muito estrangeiro, assim, né? Então a gente sempre fazia bastante coisa junto, assim, tinha bastante... A residência universitária eram os homens no local e as mulheres no outro, tudo misturado? Era tudo... como é que era? Não, era tudo misturado, assim, mas cada um era um apartamento para cada um. A cozinha e o banheiro era coletivo, mas o resto era tudo misturado. Então, aí eu consegui essa bolsa, que me ajudou, e no final, que me deixou mais tranquilo, assim, um pouco mais sossegado, mas também não era muito, era 350 euros, mas pra mim já dava conta de pagar tudo. Era uma fundação que dava uma bolsa para jovens talentos, assim, jovens talentosos. Aí tinha uma seleção dentro da escola, como se fosse assim, os melhores alunos que precisassem também, e aí eu consegui. Aí foi muito bom, assim, porque aí me deu, o finalzinho eu já estava mais tranquilo. Ravi, nós vamos ter que na minha cabeça ainda estava na metade da entrevista, mas estamos dizendo aqui que o tempo está curto. A gente vai ter que sair dessa especialização aqui, voltar na Alemanha. Você vai ter que voltar para o Brasil, fazer mestrado, fazer concurso para a universidade, fazer doutorado, dizer como conheceu a Leandro e o pessoal, como se envolveu em projeto social e como chegou a Pau dos Ferros. Que você vai se virar, mas eu quero ouvir isso de você. Tá certo. Então, quando eu estava terminando meu curso na Alemanha, surgiu a vaga na Filarmônica de Minas. Aí, meu sonho era continuar na Alemanha. Mas aí, meu professor falou assim, Ravi, pensa bem, eu vou adorar continuar te dando aula. Mas, primeiro, minha mulher já tinha dado o ultimato, né, claro. Ela falou assim, se você continuar, acabou. Não tem pouquinho não. Separado a gente não continua mais não. Aí, ele falou assim, você pode continuar aqui, mas pensa bem assim, você vai ser mais um. Tantos oboístas bons que a gente já tem e alguns que estão lutando por um emprego. Você vê assim, não está fácil. E lá, no seu país, ainda mais tendo a perspectiva, no Brasil, nessa época aí, 2010, né?
Era a época que Era de Dilma e Lula. o bicho tava pegando, sabe? Era, A Filarmônica tava bombando, tava assim, tipo, os salários das orquestras melhorando, sabe? As condições de trabalho, o bicho tava todo mundo de olho no Brasil. Caramba, pô, como é que tá a orquestra lá, a Filarmônica, não sei o quê. Os colegas querendo fazer prova também, sabe? Nesse período, muito músico que tava fora voltou pro Brasil, nesse período. Aí, pronto, deu certo. Cheguei em BH. Aí, foi a primeira vez que a gente foi morar realmente juntos e com boas condições de vida. Né? Eu, minha esposa e meu filho. Aí, pude dar uma escola melhor pro meu filho. Você entrou concursado? Num apartamento, assim, né, legal. Era, assim, CLT, né, lá a Filarmônica. Não é concursado, assim. A gente faz um concurso, faz um processo seletivo. Tal. Mas é como se fosse uma ONG, não é? É uma fundação que gera o dinheiro que vem do governo. Entendi. Né? E é todo mundo CLT. Aí beleza, tamo lá em BH, feliz da vida, não sei o que. Aí já tava assim, poxa, só tocar no orquestra só, né? Mas eu tava assim, só tocar no orquestra. Filha da mãe, o dia desse tava passando dessa cidade. Aí eu falei assim, ah não, eu quero alguma coisa diferente. Quero alguma coisa diferente. Aí eu falei assim, vou procurar o FMG, vamos ver o que tem lá assim que eu possa fazer. Aí eu falei assim, pô, pro professor de oboé, falei, tem alguma coisa que eu possa fazer, alguma colaboração, alguma ajuda aí e tal, não sei o que eu possa... Comecei a dar uma aula lá de excertos orquestrais para os alunos e nisso começou essa ideia, vou fazer o mestrado então, porque eu não vou ficar correndo atrás de validar esse diploma como mestrado, porque eu não escrevi nenhuma dissertação, mas tem gente que consegue, né, validar. Você escreve um trabalho e depois você junta uns documentos aí e dá um jeito de validar a parada. Vai dar um trabalho do caramba isso aí, vou fazer logo um outro mestrado. Deu certo. Aí passei um tempo na UFMG. Como bolsista Reúne, lá dando aula, dando essas aulas, tal, não sei o que, mas aí a galera chegou e falou assim, porque o Reúne permitia você ter um emprego e ser bolsista, né, desde que não fosse incompatível. Mas teria que ser no interior, não? Não, era lá mesmo. Em Belo Horizonte mesmo? Lá em Belo Horizonte. Só que aí o pessoal ficou de olhão, falou assim, não, você já ganha bem, não sei o que, beleza, tá bom. Aí, mas continuei dando as aulas como professor colaborador lá. Acabei o mestrado. Aí já comecei a ficar de olho assim no doutorado, tava lá na Filarmônica, nem pensava assim numa carreira universitária. Mas aí fiz concurso para Brasília, porque o que me incomodava... Não, para a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Certo. Aí passei no concurso, isso foi em 2014, mas não fui chamado. Mas o que eu queria assim, era a perspectiva de poder fazer música com tranquilidade, porque apesar de se você tem competência, você não vai ser mandado embora, mas, poxa... Uma coisa é quando você tem 34 anos, outra coisa é quando você já está com 60 e poucos anos e você está lá tocando oboé na orquestra e você já não tem mais aquele pique. Será que o maestro vai me respeitar e vai deixar eu me aposentar na orquestra? Não sei. Na Alemanha é diferente, sabe? Existe um plano mais respeitoso para esse tipo de coisa. E para um instrumento de sopro é mais desgastante, assim, nesse sentido, você está mais exposto. E depende de força também, qualquer gripe, qualquer problema. Você está mais exposto, né? Você está mais exposto. Então, falei, não, poxa, eu quero alguma coisa mais estável que possa me permitir fazer um trabalho de excelência, assim, mas com tranquilidade. Que eu não fique pensando no dia de amanhã, se o meu filho vai ter um dinheiro. E se eu for demitido? Como é que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Vou trabalhar onde? Não é assim, não tem tanta vaga assim que aparece, né? Aparece vaga, mas demora, você tem que fazer uma prova, tem que dar certo de você passar numa prova. Enfim, aí já estava lá na Filarmônica há quase 6 anos, aí apareceu o concurso da UFPB. Fiz o concurso, já tinha começado a fazer o doutorado, já praticamente emendei o mestrado no doutorado, fiz a seleção. Mesmo orientador? Não, diferente. E mudei completamente a linha de pesquisa. Apesar de ser em performance, mas era um outro projeto, mais voltado para... O primeiro era mais assim, de performance mesmo, diretamente, qual é a minha contribuição para a interpretação de uma determinada obra, que foi o do Villa-Lobos, para oboé e fagote. E o do doutorado já era um projeto mais voltado assim, para a compreensão da sonoridade do oboé, de uma maneira mais objetiva. Então, trabalhando os dados objetivos assim, de análise feita em computador com um teste perceptivo de pessoas. Então, dialogar com esses dois dados, um dado subjetivo e um dado mais objetivo, para ver o que saía, né? E aí eu estava lá no lance do doutorado, surgiu o concurso, pesado pra caramba. Mestre?
Você tava graduação. Era graduação, mas eu já era mestre, mas eu tava pra graduação. Porque na música ainda não é muito... Piano, talvez, composição, já tem bastante doutores, mas oboé, eu acho que agora eu sou o terceiro ou quarto no Brasil, talvez. É mesmo? Tem o Juste, o Lúcio, o Arthur... Quem mais? O oboísta mesmo, assim, né? E eu, assim... E o Arcádio, somos 5, se eu não me engano, no Brasil, assim, com um doutorado. Aí surgiu o concurso, estudei pra caramba lá, porque eram 20 temas pra prova escrita, porque como era oboé e percepção, eram 20 temas, 10 de oboé. Uma prova de percepção e mais 10 temas de oboé para a prova didática. Além do recital. Falei, pô, que matar, né? Estudando e tal, não sei o que, mas enfim, deu certo o concurso. E aí estou há 2 anos em João Pessoa, muito feliz assim pelo trabalho, apesar da gente saber que as condições não são ideais, E né? Guta? E aí a Guta passou lá 6 meses ainda em BH, porque ela estava terminando o mestrado dela. Né? O Gabriel veio comigo, porque ele já estava no meio do primeiro ano. Aí ele veio comigo já, a gente se mudou junto, minha esposa ficou, porque ela precisava terminar o mestrado. Aí quando ela terminou, ela veio, estamos lá em João Pessoa nesse período, e eu conheci o Diego assim que eu cheguei em João Pessoa. Já tinha ouvido falar dele muito, assim, né? E uma pessoa extremamente carismática, assim, uma pessoa... já percebe, assim, que o cara já é coração, assim, né? Já tá ali, já... E aí, ele falou desse projeto, que ele vinha pra cá, que ele tinha conhecido, eu não sei se era o regente, se foi o Leandro, né, que ele conheceu primeiro, e aí ficou encantado com o projeto, com a história do projeto também. E aí passou esse tempão assim, desde quando eu cheguei, aí a Lúcia entrou em contato comigo, falando assim, tô precisando de palheta, o Hugo me passou o seu telefone, você vende, quanto é que é, não sei o que. Mandei, assim, até a hora que ela falou assim, o nome da cidade, eu achei estranho, pô do céu. Eu não tô entendendo, assim, será que... Né? Aí ela, peguei e mandei as palhetas e tal. Aí a gente começou a trocar uma ideia e eu falei assim com ela, falei assim, quando precisar de alguma assistência, eu tô aqui disponível, quando... Pra poder, porque o Diego... Eu perguntei, tem um aluno seu que possa vir dar um curso pra gente? Aí eu falei, não, eu mesmo posso ir e tal. Surpresa. E aí como é que foi? Aí a gente tava nessa conversa toda, e o Diego também tinha comentado, aí nesse que a gente já tava conversando e tal, o Diego falou, puxa, os meninos lá aprenderam praticamente sozinhos a tocar o instrumento, sabe? Procurando as posições, e falou, caramba, sério? E não sei o que, não, tem que ir lá, tem que ir lá. Aí comecei a falar assim, e falar com a Lucy, falar com a minha esposa, e aí quando eu vi que era longe pra caramba, a minha esposa ia vir, ela falou, não, pra passar tão pouco, não dá, ué, vai chegar num dia, vai corrido desse jeito, não vou lá, não dá pra ir. Se organizado, elas podiam ficar aqui, fazer um passeio na próxima vez. Mas é porque foi um tempo curto mesmo. Foi curto, né? Aí, próxima vez você traz a família, vocês vão trabalhar e a gente vai passear. Pois é. E aí, assim, foi... Eu nunca tinha, assim, o contato que eu tenho com o projeto social é do Prima, Sim. lá da Paraíba, porque muitos alunos vão fazer extensão, né? Mas é um outro contexto, o contexto do Prima, assim, é um pouco... Tem uma infraestrutura, assim, maior, né? Que são vários polos, já tem muito tempo, que já tá rolando e tal, não sei o quê. Mas, pra mim foi assim, foi muito legal conhecer a história do projeto, conhecer os meninos, assim, o interesse deles, assim, sabe? Porque é o que eu falo, assim, eu não tenho como, o que eu falo para meus alunos, eu não tenho como sonhar por vocês, mas eu tô aqui para tentar ajudar vocês a alcançar os seus sonhos. Então, e o que me dá mais revolta é quando o aluno não tem interesse. É o que mais, não é revolta não, é o que mais me coloca para baixo. É quando você se dedica, quando você vê, às vezes no caso da universidade, dinheiro público, dinheiro que é tirado desse nosso povo brasileiro, ferrado, o povo que é maltratado pra caramba,
E esse dinheiro vai para um curso super caro, que é o curso de música, porque a aula é individual. A minha aula com meus alunos, se eu tiver 10 alunos, eu dou 1h30 de aula por aluno, individual, né? No caso da graduação. E alguns da extensão, que já estão chegando perto fora a aula de palheta. Então, eu falo assim, poxa, se você não cumprir, você é corrupto, porque esse dinheiro é público. E eu não aceito menos do que a dedicação de vocês. Então eu fico realmente decepcionado. Agora, no caso desses, do João e do Moisés, não, você vê que eles têm um interesse, assim, sabe? Você vê as pessoas motivadas porque elas querem fazer música de verdade, porque elas querem se expressar através da música. E eu acho que independente se eles cheguem a seguir carreira ou não, eu acho que isso aí já traz uma sensibilização muito grande, né? De você estar no palco, de você se arrumar, de você ser o centro das atenções ali naquele momento do concerto, da pessoa vir e falar, poxa, eu te vi tocando, que bonito, né? Não sei o quê. Então, isso faz parte de uma construção que é muito positiva como ser humano, né? E se o cara vira um dia secretário de cultura, um prefeito, um governador, eu acho que ele vai ter um olhar diferente, né? Para a cultura do que os nossos governantes que estão aí, que a cultura eu acho que nem aparece nos planos de... Diz que só em 2 governos, em 2 Dia de Serra. planos, 2 candidatos tinham o nome do museu. Então assim, foi assim que eu cheguei aqui e fiquei muito contente assim, com o trabalho, de conhecer o trabalho. Espero voltar outras vezes, assim, poder contribuir de uma maneira talvez mais regular, né? Talvez uma parceria com a FPB, eu não sei o que a gente pode fazer para poder ajudar esses meninos, porque o oboé já é um instrumento complexo. Eu entendo, porque tem a palheta, ele exige muita paciência, talvez muita um projeto de disciplina. extensão, a gente pode pensar alguma coisa em parceria lá, você fazendo lá e aqui com a universidade. E eu quero que esses meninos realmente eles possam seguir, sabe? Eles possam realmente, não vai ser por falta de apoio. A gente está sendo cobrado para encerrar a entrevista, mas eu ainda quero fazer uma pergunta. Luiz Gomes, espera um pouquinho. Qual as orientações que você daria para os alunos e aqui para a Lúcia e para o pessoal da Filarmônica para conduzir esses meninos para que aqueles que têm sonho mesmo por música possam realizar? E eu sei que você só está há 2 anos aqui no Nordeste, mas que locais você recomendaria a Sociedade Filarmônica fazer algum esforço para levar esses meninos para conhecer? E assim como você se encantou quando foi à Escola de Música de Brasília, esses meninos aqui da Filarmônica pudessem se encantar com alguns locais que você acha necessário que um músico já possa conhecer. A gente estava retomando aqui a pergunta anterior, que orientações, que sugestões você daria para tanto o pessoal que constitui a Sociedade Filarmônica, como para os próprios alunos da música, para que eles possam visitar, se inspirar, conhecer mesmo experiência ou grandes orquestras ou grandes projetos no Brasil ou fora do Brasil, que Lúcia pudesse se organizar e levá-los. Porque assim como você, que teve a inspiração quando visitou uma escola de música e se encantou, nós sabemos que os sonhos, os grandes projetos humanos se dão sobretudo nesses encontros, às vezes sortuitos, às vezes fortuitos. Diga aí. Eu acho que aproveitar as instituições assim, que tem próximos, né, como a UFRN, que está com um corpo docente assim, fantástico, com excelentes projetos assim, em diversas áreas, né, tanto nas cordas quanto nos sopros. Tem muita gente bacana lá. Eu acho que então, acho que buscar essas parcerias, né, também com a UFPB. Eu acho que sempre que possível levar para assistir os concertos, né, sei lá, da orquestra da universidade lá, ou da própria Sinfônica da Paraíba, ou a Sinfônica do Rio Grande do Norte, sabe? Algumas parcerias assim. A Orquestra Sinfônica da Bahia, apesar de ser mais longe, né, em Salvador, tá com um projeto muito bom assim, a orquestra está num nível muito bom. Então quando vê um concerto assim, geralmente a gente sai muito animado. Puxa, eu quero tocar, eu quero fazer tal coisa, né? Assistir concerto nessa fase
é uma coisa que inspira muito. Às vezes mais do que uma aula, assim, né? Incentivar os alunos sempre que possível participar de festival, sempre que puder dar um apoio, participar assim dos festivais, assim, não só hoje a gente já tem os encontros, né, encontro de palhetas nordestino, mas tem encontro, por exemplo, de viola, que é um encontro nacional. Esse ano, por exemplo, vai ser em Belo Horizonte. Tem encontro de violino, não tem muito, mas geralmente tem alguém dando uma masterclass, não sei o que. Sempre que tiver essas oportunidades assim de participar do encontro nordestino, por exemplo, de palhetas, participar dos festivais de Londrina, tem a oficina de música de Curitiba, tem o festival de Pelotas, e tudo isso às vezes é negociável. Você escrever e falar, olha, eu faço parte aqui de uma ONG e tal, às vezes consegue a isenção das inscrições, eu não sei, né? Tudo é negociável. O Festival de Campos de Jordão, que é o maior aqui da América Latina, é um festival super importante, que acontece sempre em julho, né? Então, eu acho que assistir concerto, participar de festival, tudo isso incentiva muito. Participar de masterclass, buscar essas parcerias assim para ficar trazendo gente e poder ficar levando, né? Hoje mesmo o Neo Gibá tá fazendo uma turnê na Europa aí com os meninos lá desse projeto que o Ricardo Castro começou, eu não sei, mas já tem uns 10 anos, eu acho. E estão tocando com a Marta Argerich, que é uma das grandes pianistas assim da história do instrumento, sabe? Então, o menino quando vai, senta lá para poder... Eu quando foi a primeira vez nesse festival, assim, que eu tava lá tocando, assistindo uma ópera, no teatro que foi construído por Wagner. Eu falei assim, cara, eu saí de Santo Antônio descoberto. Eu tô aqui sentado, sabe assim, nesse lugar, assim, com essas pessoas que isso aqui para eles é um acesso, sei lá, fácil. Mas pra mim é um negócio que, pô, como é que, né, é um negócio realmente, quando eu cheguei lá, fui assistir a Filarmônica de Berlim, falei, caraca, velho, não acredito, assim, né, o negócio é um sonho que você, e que vai te motivando cada vez mais, assim. E eu acho que seria isso, eu acho que seria mais ou menos essa direção, assim. Nesse caminho do Masterclass, você teria alguns nomes, ou poderia mediar alguns contatos em outras áreas, não só no Boêmio, mas em outras áreas eu acho que com certeza. Eu falei com a Lúcia, né, de repente trazer como ela já conversou com o Alexandre, mas também tem o Costinha lá na UFPB, que de repente poderia vir aqui. De trompa, poderia ver com o professor lá também, lá da UFPB, ver o que a gente poderia, assim, mas com toda certeza, assim, assim que eu chegar, por exemplo, amanhã mesmo, lá no departamento, vou conversar com o Carlos Anísio, que ele é muito entusiasmado, assim, com essa coisa das parcerias do departamento de música, e para ver o que a gente pode fazer, assim. E ver quem está afim. E tem que ser professores que tem que estar afim. Tá afim, pessoas que têm uma sensibilidade do projeto social, que sabem a importância da música, não só como arte, mas como transformadora de vida, como transformadora de pessoas e de realidade. E se for o caso, Lúcia pode vir articular com os pais, verem documentos, a gente se organizar, ver 1 ou 2 ônibus e fazer dispõe aí com ela, para liderar esse grupo, fazer uma visita, se eles pudessem nos receber, por exemplo, o pessoal se dividir, não sei como funcionam os setores, os laboratórios. Se fosse um dia de visita para eles conhecerem, até de pequenas apresentações, se com quiserem. Certeza, a gente pode tentar organizar isso, sim. Nunca foram concerto eles, nenhum. Pois é. Então, nunca foram concerto nenhum. Eu até falei, dia 5, porque eu falei com os meninos, mas não é tão fácil. Dia 5 de outubro eu vou solar com a orquestra da universidade lá. Um concerto, né? Então, falei, poxa, seria legal se vocês fossem lá assistir. Conseguir as vagas seriam possíveis? Não, assim, para assistir é gratuito, né? O concerto. Para assistir. Poderíamos ver isso, né? Tem que fazer Lucas? reserva? Não. É no auditório da UFPB mesmo? É na Sala Radegundes Feitosa. A gente poderia pensar isso, viu, Lúcio? 5 de outubro, temos que ver aqui que está no... Mas assim, e sempre tem concerto, né? Depois, quando for em dezembro, a gente vai fazer um concerto que vai ser quinteto de sopros, com uma orquestra também. Então flauta, clarineta, oboé, fagote e trompa, tocando com orquestra. Então assim, geralmente tem alguns concertos lá em João Pessoa, então sempre que puder, vale muito a pena, assim. Acho que isso motiva demais. A gente vai ver se faz uma articulação com as orquestras e os concertos em João Pessoa, Campina Grande,
acho que Natal. Natal, Fortaleza e também Juazeiro do Norte. O pessoal da URCA e da UFCA lá tem uma turma boa. E para a sociedade, quais são as impressões que você teve? O que você diria aí ao grupo que está liderando, que está conduzindo? E pode fazer suas palavras finais também. Assim, eu queria parabenizar a cidade, né? Paulo dos Ferros, porque eu acho que eu acho que é um privilégio a gente poder ter uma orquestra assim na cidade. Quando eu olho assim, por exemplo, quando você pensa assim em Belo Horizonte, poxa, tem a Filarmônica, pô, que legal, uma orquestra desse nível, né? E você olha, por exemplo, para Paulo dos Ferros e fala assim, poxa, tem uma Filarmônica aqui, tem uma orquestra, entendeu? Que está começando um projeto que pode mudar a vida de muita gente. Assim, e saber que a sociedade também, de algum modo, abraça isso, né? Assim, que a receptividade no concerto foi boa. Ou seja, existe um público que quer escutar, que quer ter essa vivência, que não quer só escutar, né, o Safadão, mas também que quer escutar o Safadão sim, porque não, na hora que tá lá na hora de dançar o forrozinho, tá tudo bem, mas também quer escutar uma música que leve à reflexão, que traga outros sentimentos, né, que busca. E ver esse apoio, assim, essa equipe, assim, comandada aí pela Lúcia, e que comanda, assim, também com tanta leveza, né, com tanta harmonia, eu acho que é muito legal, assim. Eu não tive a oportunidade de conhecer todo mundo, né, da orquestra, mas as poucas pessoas que eu conheci, e ontem a Luciana estava parecendo a deputada aí, você também famoso todo mundo perguntar, mas e todo mundo falando, poxa, o concerto, que legal, não sei o que, né, e essa procura é muito bom, e saber que pelos meninos do oboé, por exemplo, dá para ver que são pessoas que realmente estão muito motivadas a fazer, né? Que a contrapartida que eles recebem é o prazer de fazer música, né? Esse é o ganho deles. Não tem um salário, não tem não sei o que, é o prazer, assim. E eu espero, inclusive, que institucionalmente, né, eu digo assim, a prefeitura ou o governo do estado, não sei, possa apoiar o projeto, entendeu? Possa ajudar na construção da casa, da sede da orquestra, né? Possa ajudar dando condições de trabalho, condições de ensaio, incentivando mesmo o povo a vivenciar isso, né? E entender que isso realmente é importante e é transformador. Então, a sociedade de Paulo dos Ferros está de parabéns, assim, porque tem uma filarmônica que eu tenho certeza que vai só crescer. Quero agradecer em nome da Sociedade Filarmônica e aqui também como de Paulo dos Ferros pelo apoio e pela disponibilidade do professor e do músico Ravi a vir aqui a Paulo dos Ferros dessa contribuição, dizer que é uma honra muito grande e que a gente espera que esse momento não pare aqui, a parceria tenha só começado, trazer você, a Gota e o Gabriel aqui também para conhecer essa cidade de nome estranho. E também levar os alunos, os músicos, os apoiadores da Sociedade Filarmônica, da orquestra, a João Pessoa e outros povos. Muito obrigado, é isso.